Existe uma coisa muito interessante sobre o Rei Leão 2, O Reino de Simba, que quase ninguém comenta. Esse filme não é só uma continuação sobre o Simba já adulto. Na verdade, ele é uma história sobre herança emocional, sobre como traumas passam de uma geração para outra, e principalmente sobre como algumas pessoas conseguem quebrar ciclos que parecem impossíveis de serem interrompidos. E é exatamente aí que entra a Kiara, porque quanto mais eu penso nessa personagem, mais eu tenho a sensação de que ela enxergou uma coisa que o Simba, mesmo sendo um grande rei, nunca conseguiu perceber completamente. E sinceramente, talvez isso seja o que torna a Kiara uma das personagens mais importantes de toda a franquia de O Rei Leão. Alguém, por favor, quer me ouvir? Desculpe, eu não ouvi. Disse alguma coisa, princesa? A primeira coisa importante para entender sobre a Kiara é que ela cresce sendo filha de alguém profundamente marcado pelo passado. O Simba, do segundo filme, não é o mesmo Simba inocente lá do começo do primeiro. Ele amadureceu, virou rei e construiu uma família, mas o trauma continua ali. E isso aparece principalmente na forma como ele trata a própria filha. O Simba é extremamente protetor, quase paranoico em alguns momentos, né? E é fácil entender o motivo. Ele perdeu o pai ainda criança, foi manipulado pelo Scar, né, tio dele, carregou a culpa por anos. Então, quando ele olha para Kiara, ele não vê só uma filha, ele vê tudo que pode perder de novo. Enquanto o Simba tenta manter tudo sob controle, a Kiara quer viver, ela quer explorar, né, quer descobrir coisas novas. E isso cria um contraste muito interessante entre os dois personagens. O Simba passou a vida tentando evitar perigos, já a Kiara parece fascinada pelo desconhecido. E isso não acontece porque ela é irresponsável. Na verdade, é quase o contrário. Ela parece ter uma curiosidade genuína sobre o mundo e sobre os outros. O perigo se esconde atrás de cada pedra. E aí surge o Kovu. E honestamente, esse encontro é uma das coisas mais importantes da franquia inteira, porque ali o filme começa a mostrar algo muito maior do que só um romance, né? A Kiara foi criada ouvindo que os forasteiros eram perigosos. O Kovu foi criado ouvindo que o Simba era o inimigo. Os dois cresceram cercados por medo e desconfiança. Só que quando eles se encontram, eles percebem uma coisa muito simples. Nenhum dos dois era aquilo que disseram. E isso parece básico, né? Mas é justamente isso que muda a história. Observe o mestre. Agora que entra um detalhe muito importante. O Simba evoluiu muito ao longo da franquia, mas existe uma coisa que ele nunca conseguiu superar totalmente, que é o medo de perder novamente. E esse medo influencia quase todas as decisões dele no segundo filme. Ele desconfia do Kovu, fica sempre esperando uma traição ali, né? Tem uma certa dificuldade em acreditar nas intenções dos forasteiros. E, sinceramente, depois de tudo que ele viveu, né, faz muito sentido. O problema é que o trauma começa a afetar a forma como ele enxerga o mundo. A Kiara, por outro lado, observa tudo de uma forma menos traumatizada. Ela não carrega o peso emocional do passado da mesma maneira que o Simba. E talvez seja exatamente por isso que ela consegue enxergar coisas que os adultos, né, não conseguem. Ela percebe que nem todo forasteiro é igual, nem toda rivalidade precisa continuar, e nem todo erro do passado deve definir o futuro. E isso é muito forte dentro da história, porque enquanto vários personagens estão presos em antigas dores, a Kiara começa a enxergar possibilidades. Mas isso traz outras coisas também, porque mesmo tendo uma personalidade mais leve do que o Simba, a Kiara também carrega pressões enormes. Ela é filha do rei, né, a futura rainha, e vive em um ambiente onde existe tensão constante entre os grupos. Então, mesmo sendo uma personagem otimista, ela cresce cercada por medo. E talvez seja por isso que ela valorize tanto a conexão entre um e outro, porque ela nasceu vendo o que o ódio faz com todo mundo ao redor. Está bem. Me impressione. Começamos ao amanhecer. E assim, existe uma diferença muito interessante entre os dois. O Simba aprende através da dor, a Kiara aprende através da empatia, e isso muda completamente a forma como eles enfrentam alguns problemas. O Simba tende a reagir pensando em proteção, né? Já a Kiara tende a compreender primeiro. Ela escuta, é observadora, questionadora também, e assim, isso faz dela uma personagem muito mais madura do que muita gente percebe. Você me ouviu, não é? Ouvi bastante.
E vamos combinar uma coisa, a Kiara teve muita paciência, porque lidar com o Simba no segundo filme não devia ser tarefa fácil. Esse leão literalmente vê perigo em absolutamente tudo. A Kiara provavelmente não podia nem espirrar sem aparecer um suricato no horizonte monitorando a situação. Só que aí é que a gente chega no coração do filme, porque o Rei Leão 2, O Reino de Simba, não é uma história sobre vencer um inimigo, é uma história sobre interromper um ciclo. E isso faz com que a gente mude a forma de enxergar a Kiara. Ela não tá tentando derrotar alguém, ela tá tentando impedir que todos continuem se destruindo. E aqui tá a resposta do próprio título desse vídeo, né? A grande diferença entre os dois, né, entre o Simba e a Kiara, é que ela conseguiu perceber uma coisa que o Simba nunca enxergou completamente. O verdadeiro inimigo não eram os forasteiros, era o medo. O medo criou a divisão, criou desconfiança também, e o próprio medo manteve o ódio vivo durante anos. O Simba tinha medo de perder a própria família. A Zira tinha medo de abandonar a obsessão pelo Scar. Os dois lados estavam presos emocionalmente ao passado, né? Mas a Kiara percebe algo diferente. Ela entende que continuar alimentando aquele conflito só faria novas gerações sofrerem também. E talvez seja justamente isso que o Simba nunca conseguiu enxergar totalmente. Proteger alguém não significa afastar essa pessoa do mundo. Às vezes significa ensinar essa pessoa a construir algo melhor do que aquilo que veio antes. E talvez por isso a coragem dela, né, da Kiara, seja tão diferente da coragem do Simba. O Simba enfrenta perigos físicos, já a Kiara enfrenta algo muito mais complicado, né? Ideias antigas. Ela acaba confrontando tradições, confrontando ressentimentos passados, confronta o próprio ciclo de ódio que dominava aqueles personagens. E isso exige um tipo de coragem muito rara. Um sábio rei um dia me disse: nós somos um. Quando você reassiste ao final do filme pensando nisso, tudo fica mais interessante, porque a Kiara não vence através da força, né? Ela acaba vencendo porque consegue fazer todos perceberem que aquela guerra já não fazia sentido, e isso é muito simbólico. O reino não é salvo por alguém mais forte, é salvo por alguém que conseguiu enxergar além do medo. Então, durante muito tempo, muita gente enxergou a Kiara só como a filha do Simba, né? Mas olhando melhor, ela representa algo muito maior dentro da franquia. Ela representa mudança, representa empatia e também a possibilidade de quebrar padrões que pareciam eternos. Talvez seja exatamente por isso que ela tenha conseguido enxergar algo que o Simba nunca conseguiu ver completamente, que algumas batalhas continuam existindo só porque ninguém teve coragem de encerrá-las. E no final das contas, talvez a personagem mais importante de O Rei Leão 2 não seja aquela que lutou mais, mas sim aquela que conseguiu impedir que todos continuassem lutando. Timão, o que estão fazendo aqui? E pessoal, eu queria dizer que esses vídeos do canal são feitos em parceria com a Mix Filmes. São eles quem editam os vídeos. Se você está procurando uma produtora que faça trabalhos de edição de vídeos, podendo ser vídeos para casamentos, vídeos institucionais, para sua empresa, para acervo pessoal ou até mesmo para os seus vídeos no YouTube, eles são excelentes. Eles fazem também trabalhos de motion design, estruturas de branding, entre outras coisas. Então confere aqui na descrição do vídeo o portfólio deles e entre em contato se você quiser fechar algum tipo de edição de vídeo, beleza? Vai lá! Pode emprestar sua voz? Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha da Kiara, né? O que você acha de tudo isso que a gente trouxe por aqui, desse medo existindo ali, né? Que inclusive ela enxergou e o Simba não. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre a personagem. Enfim, comenta aí pra eu saber a sua opinião e a gente trocar uma ideia, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou dele, né? Clicar aí no like, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui para acompanhar mais vídeos sobre animações. Clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!